Fala aí pessoal, hoje eu vou falar sobre um erro que eu cometi ao investir em Bitcoin. Eu conheci o Bitcoin em 2010, um amigo meu liberal me passou um artigo do Instituto Mises Brasil. Eu não dei muita bola para o artigo e perdi uma grande oportunidade de ter Bitcoin já em 2010. Se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade, eu estava rico hoje em dia, essa é a verdade. Mas eu ignorei essa oportunidade e só em 2016 é que eu voltei a atentar para Bitcoin. Em 2016, então, eu comprei uma unidade de Bitcoin por apenas R$ 400. Eu fiquei com essa unidade por uns 6 meses e de R$ 400 essa unidade passou a valer R$ 800. Eu automaticamente, achando que fiz um ótimo negócio, tirei os R$ 800 e saquei para mim no banco. Como foi um primeiro investimento bem sucedido, eu comecei a estudar mais sobre o Bitcoin. Nessa época eu tive sorte porque saiu o meu FGTS, o governo Temer havia liberado, e eu peguei todo o dinheiro do FGTS e coloquei na exchange brasileira, nas corretoras de Bitcoin. Com isso, o que aconteceu? Era início de 2017, quando eu coloquei esse dinheiro do FGTS, e eu não sabia, ia acontecer a maior bolha de criptomoeda da pequena história que as criptomoedas têm. Nessa época, as criptomoedas, por exemplo, como o Ethereum, chegaram a se valorizar 20 vezes. E foi bem nessa época aí que eu entrei, uma boa época de entrar. Então, o que aconteceu com o dinheiro que eu coloquei lá, dinheiro do FGTS? Digamos que eu coloquei R$ 1.000, para a gente fazer uma conta mais fácil aqui. Coloquei R$ 1.000, R$ 1.000 dobraram de valor. Eu, como sou um cara conservador, eu falei o seguinte: dos R$ 1.000 que eu tive de lucro, eu coloquei no banco, retirei e só fiquei com os outros R$ 1.000 na exchange. Esses outros R$ 1.000 eu sabia que podia acontecer o que fosse com o mercado, apesar de eu nem suspeitar que estava em bolha, eu sabia que podia acontecer o que fosse, eu não ia ter prejuízo, ia ter um lucrozinho, mesmo que o mercado despencasse, eu ia ter algum lucro. Foi um bom raciocínio meu. O que aconteceu? O Bitcoin se valorizou 2 vezes de novo, ou seja, ele quadruplicou de preço desde que eu comecei a investir, ele quadruplicou de preço em cerca de 2, 3 meses. E eu fiquei espantado com aquilo ali. Sabia que era algo não normal, não era nada normal. Já comecei a ficar com medo. Mas eu segui a estratégia de novo e peguei metade daquilo que eu ganhei e coloquei no banco. O que aconteceu? O Bitcoin e o mercado de criptomoedas se valorizou de novo. O Bitcoin dobrou de preço de novo, dobrou pela terceira vez. E eu comecei a ficar frustrado, achando que eu tomei uma má decisão de ter ficado tirando meu dinheiro. Uma estratégia boa, inteligente, de ir sacando meu lucro. Eu comecei a ficar frustrado com isso. Ainda mais que eu via essas criptomoedas como o Ethereum subir 20 vezes, outras criptomoedas subir muito. Eu falei, pô, Jorel, tivesse mais coragem, você estava ganhando mais dinheiro. Então, o que eu comecei a fazer nesse estágio? Eu comecei a diversificar. Comecei a pegar o valor que eu tinha em Bitcoin e diversificar em criptomoedas menores, porque eu sabia que essas criptomoedas elas tinham a tendência de se superar o preço muito mais do que o Bitcoin, tendência de crescimento. Foi o que eu fiz. Em agosto, por exemplo, eu tinha investido em uma criptomoeda chinesa chamada NIO, que é como se fosse a Ethereum chinesa, essa é a proposta dela, é como ela é conhecida, e não deu outra. Em agosto, quando eu estava de férias, lá na Chapada Diamantina, começou a subir essa criptomoeda, ela subiu 7 vezes. Quando ela subiu 3 vezes, eu já queria vender, mas eu estava lá nesse dia eu estava indo já para a Chapada Diamantina e ficar lá sem sinal nenhum no celular e não consegui vender. Quando eu voltei para a cidade, quando eu voltei para Salvador, aí foi que eu vi que subiu 7 vezes, eu vendi na hora certa, porque depois começou a cair. Então eu comecei a recuperar aquilo que eu chamei de atraso. Com isso eu comecei a ganhar muita confiança. Quando chegou em dezembro, eu tinha
conseguido um lucro que eu não sabia, mas que era espetacular para quem tinha mal acabado de começar a investir. Era um lucro muito bom, que você provavelmente nunca vai conseguir. Você como um investidor normal, eu de novo nunca mais vou conseguir isso. E o Bitcoin nessa época, em dezembro, chegou a 20 mil máximo. Eu vendi, porque achei absurdo, sabia que estava em bolha, eu não sabia a magnitude da bolha. E esse é o problema, esse é um grande problema, esse para mim é o grande aprendizado, você não saber a magnitude da bolha. E o que aconteceu? O Bitcoin saiu de 20 mil para 14 mil. Eu me dei bem, porque eu comprei os 14 mil e subiu de novo. Mas eu não estava somente com o Bitcoin, lembra? Estava com outras criptomoedas. Isso. E as outras criptomoedas, quando o Bitcoin saiu de 20 mil para 14 mil, elas despencaram não somente 50%, como o Bitcoin 40%, elas despencaram 10 vezes. E tudo aquilo que eu tinha ganhado, achado que eu tinha sido muito inteligente naquelas criptomoedas menores, foi se perdendo o investimento. Mas olha só o que aconteceu. Quando o Bitcoin foi para 14 mil, eu comprei de novo. E ele subiu para 18 mil. Quando subiu para 18 mil, eu vendi de novo. Ou seja, a estratégia que eu tive com o Bitcoin acabou sendo muito boa. Mas o que aconteceu com as outras criptomoedas? Eu já estava achando que elas tinham caído demais. Só que elas caíram ainda mais. Em vez de elas caírem 10 vezes, só elas caíram 20 vezes. E aí eu cometi outro erro, porque eu achei que elas caíram tanto, e a ideia dela, por trás delas, parecia uma coisa tão revolucionária que eu peguei o lucro que eu tinha já colocado no banco, lá no início, e investi nessas criptomoedas menores. E o Bitcoin de 14 mil foi para 8 mil, de 8 mil foi para 4 mil, e as criptomoedas menores, o que aconteceram? Elas caíram de preço até cerca de 100 vezes. E aí, o lucro muito bom que eu consegui foi totalmente pro brejo. Sobrou um pouquinho de nada de lucro no Bitcoin. Nas criptomoedas menores, que eu tinha ganhado muito, que eu tinha ficado muito feliz, achando que eu era um grande investidor, elas desvalorizaram 100 vezes. E aí eu me prejudiquei bastante, me ferrei. Não fiquei arrasado porque eu não perdi nada, mas eu perdi uma grande oportunidade de ter um lucro enorme para o meu primeiro investimento que eu tive nesse mercado. E foi aí que eu percebi o seguinte, a grande lição é que apesar de você saber que você está numa bolha, você não sabe a magnitude da bolha. E sabe uma coisa que lhe ajuda a saber quando uma bolha está se revertendo, quando a tendência da bolha continuar a se desinflar, é análise técnica. E eu ignorava completamente a análise técnica, porque enquanto o Bitcoin estava subindo, a análise técnica não ajudava muito. Mas enquanto ele estava descendo, se eu não tivesse ido contra as tendências primárias de baixa do Bitcoin, quando ele começou a cair, eu não teria entrado e comprado assumindo que ele ia comprar porque eu arbitrariamente tinha chegado à conclusão que ele já tinha caído demais, assim como as altcoins eu achava que já tinha caído mais, e assim peguei aquele lucro lá no início e investi de novo só para ver aquele lucro se acabar. Com base nisso eu aprendi alguma coisa muito importante e estou compartilhando aqui com vocês. Fiquem atentos à questão da magnitude da bolha, e se vocês tiverem lucros bons, não fiquem arrependidos daqueles que vocês deixaram de ganhar. Foquem somente no que vocês tinham lá no início. Parem de pensar parem de se atormentar, falar, e se eu tivesse feito isso eu teria ganhado muito mais. Por último, não vá contra a tendência de baixa. Pelo menos a primária de baixa, nunca vá contra essa tendência. Nem que você não entenda nada
de análise técnica, pelo menos não faça isso. Seja um pouco mais esperto do que eu. E é isso que eu espero de vocês. Grande abraço, pessoal. Espero que tenham gostado. Desculpa pelo tamanho do vídeo e até a próxima.